Você come, você bebe, você trabalha, você estuda, você é aposentado, você planeja fazer uma viagem ao exterior, você pensa em se casar, você possui um imóvel, você mora na cidade ou numa fazenda ou sítio, você frequenta uma igreja livremente? Se você respondeu a uma dessas perguntas, pelo menos uma, respondeu com um sim, você precisa de política. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com você. Não pretendo aqui fazer um tratado de teologia, e nem muito menos um estudo científico de política. Só quero, digamos, bater um papo informal com vocês, sem preconceitos, sem fanatismos, nem partidarismo. Eu gostaria que você fosse sincero ou sincera com o que eu vou falar aqui. Não importa quem eu sou, não importa o que estamos fazendo aqui, digamos assim, importa apenas uma coisa. Importa distinguir o que é religião e o que é política. Ok? Vamos começar fazendo uma análise de cada termo, o que é religião e o que é política. A palavra religião, talvez você já saiba, vem do latim, do verbo religare. Religare, que quer dizer religar, reunir, reatar. Em virtude do pecado original cometido pelo homem, pelo ser humano, que foi o primeiro casal da face da terra, segundo os registros bíblicos. Adão e Eva pecaram pelo pecado da desobediência, como se encontra ali no início da Bíblia, no livro de Gênesis, e, portanto, eles se desligaram da comunhão que tinham com Deus. A Bíblia diz que, ao cair da tarde, Deus costumava passear ali no jardim do Éden, conversando com Adão e Eva, para ver como as coisas iam. E eles, no entanto, não chegaram a obedecer a Deus quando ele deu aquela ordem simples: comam de tudo, menos desta árvore. Então houve esse corte. A religião, portanto, se propõe a fazer essa religação. Daí o termo religare, religião. Portanto, religião é uma coisa boa. Ou deveria ser na sua totalidade. E política? O termo política vem do grego polis. Polis quer dizer cidade. Naquela época eram as cidades-estado, né? Cidades da Grécia que tinham uma independência. Cidade em geral. Daí nós temos diversos topônimos com esse radical. Por exemplo, Anápolis, aqui no estado de Goiás, então é a cidade de Ana. Eu não sei se quem pôs essa cidade ali sabia disso e se havia alguma Ana importante no batismo dessa cidade, na fundação dessa cidade. Nós temos Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, que é a cidade de Pedro, né? O Dom Pedro I, que veio para cá e morou lá, né? Fundou aquela cidade como uma cidade real, né? Temos Teresópolis, a cidade de Teresa, né? A Teresa Cristina também, que foi uma imperatriz. Metrópolis é uma cidade grande, né? E área metropolitana, que nas capitais envolve diversas cidades. Como aqui no entorno, Valparaíso, Águas Lindas, Formosa e outras mais, formam
esta metrópole, que ainda não tem o nome. Metrópole, usamos o termo de entorno, mas são sinônimos. Então, o termo política apenas quer dizer administrar uma cidade, relativo à cidade. Assim como você administra a sua casa, administra os seus filhos, administra os seus animais de estimação, né, seus cachorrinhos, seus gatinhos. Assim como o pastor administra a igreja, assim como o patrão administra a empresa, né, os seus empregados. Então a cidade precisa de um administrador. Isso é um fato. Até porque um corpo sem cabeça, ele fica desnorteado, não sabe para onde ir. Assim como um corpo com uma cabeça desorientada, uma cabeça doentia, provoca muitos desastres. Pois bem, algumas religiões não gostam de política. Há até uma expressão máxima, né, que se diz: crente não se mete em política. Eu quero ressaltar duas religiões dessas para nós irmos dissociando, ou melhor, dissecando o tema do ponto de vista religioso, teológico até. E depois eu quero falar um pouco da política propriamente dita. Por isso que eu espero que você não tenha pressa, ao contrário, tenha paciência, como está escrito lá em Lucas. A primeira religião, alguns não querem nem considerar religiões por questões de facção, né? Questões facciosas, que não admitem a política, não votam e nem se candidatam, nem aceitam quaisquer cargos políticos, seja até de chefe de gabinete, provavelmente, são as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, no seu site jw.org, J vem de Jeová em inglês, Jehová, e W é Witness. Então, Testemunhas de Jeová, jw.org, encontramos os seguintes argumentos para que o cristão verdadeiro não vote, não se envolva com política, não se candidate a nada. Eles usam João 6,15, né, um dos argumentos, onde Jesus se recusou a ser rei. Nessa passagem, você vendo aí João 6,15, se dá a primeira multiplicação dos pães. Olha só que momento propício, né? Um homem que veio acabar com a fome na terra. Nem é preciso trabalhar, nem plantar o trigo, nem abrirem-se padarias, panificadoras. Ele produz o pão. Ele seria, portanto, a solução para todos os problemas de Israel. Mas aqui, em João 6,15, nós vemos que Jesus se recusou a ser o rei dos judeus. Lembrando que quando se falava de rei naquela época, era rei mesmo, um rei físico, como um presidente é aqui para nós, um governador é para nós, um prefeito é para nós. Hoje, quando falamos Jesus é o rei dos reis, nós falamos de uma forma assim apoteótica, né? De uma forma eufemística, né? De uma forma figurada, espiritual, na verdade. Mas naquela época era um cargo político. Ali em João 17,14, Jesus diz que eles não são deste mundo. E também o Jesus, no capítulo 18, 38, ele diz que o meu reino não é deste mundo. Como de fato, se o reino de Deus fosse deste mundo, como ele disse lá na hora que João sacou da espada e cortou a orelha daquele soldado chamado Malco, ele teria mandado um exército de anjos para protegê-lo. Mas o reino de Deus é espiritual, obviamente. A Bíblia fala no outro trecho, o reino de Deus não consiste nem em comida, nem em bebida,
mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Porém, antes de sermos espirituais, pelo menos terrenamente falando, nós somos materiais, nós somos carne. Esta carne precisa de comida, de bebida, de cuidados, de asseio e vestes. Será que ele vai mandar dos céus essas vestes para nós? Até o profeta Elias, quando estava lá no exílio, fugindo de Jezabel, os corvos traziam comida para ele, mas os corvos não produziam essa comida. Os corvos traziam de outros locais, de onde eles pegavam e traziam para o profeta Elias. Então devemos distinguir, conquanto temos um espírito, nós somos carne também. E essa carne, esse corpo humano precisa se manter. E toda a manutenção deste corpo vem da terra. E esta terra é dominada pelos homens. E esse domínio envolve a política. Pois bem, outra argumentação que as testemunhas de Jeová usam está em Colossenses 3,14 e 1 Pedro 2,17, onde ele diz que se não somos políticos, somos unidos, porque ali o apóstolo Paulo e Pedro falam da questão da união. Devemos ser todos unidos, coesos. Mas surge uma pergunta: o fato de você gostar de pizza e outro gostar de sanduíche é motivo para desunião? O fato de você torcer pelo Flamengo e o outro torcer pelo Fluminense é motivo, embora no geral seja, não deveria ser? Mas o fato de você gostar do preto e o outro gostar do branco é motivo de desunião? Deve ser motivo de desunião? O fato de você gostar de um carro 1.0 e o outro gostar de um carro 1.6 deve ser motivo de desunião? Não. Igualmente deve ser na política. O fato de você ser de direita não quer dizer que você vai desrespeitar o de esquerda, mas infelizmente hoje na política atual tem essa polarização, mas não deveria ser. Devemos respeitar, porque o amor implica em respeitar a opinião do outro. Se o outro gosta de andar de moto e um diz que é perigoso, é a morte certa, mas aquele que não anda de moto, respeita aquele que anda. Como o apóstolo Paulo fala também, aquele que come carne, não despreze o que não come, e vice-versa. Respeite, pois. É isso que está faltando no meio evangélico, especialmente no tocante à política. Mas continuando, as nossas queridas testemunhas de Jeová também usam o Romanos 13:21, onde diz: nós não nos chamamos políticos, mas nós respeitamos os políticos, o poder constituído. Esse capítulo 3 de Romanos, merece um cuidado na análise. O apóstolo Paulo disse que toda a autoridade foi constituída por Deus, mas é claro, tudo foi e é e será permitido constituído por Deus. Até Nabucodonosor foi considerado um servo de Deus, porquanto usou Nabucodonosor para punir Israel no cativeiro babilônico. Ciro, que era pagão, adorava seus deuses de outras fontes, foi também considerado meu servo, porque todo aquele a quem Deus usa, ele está prestando serviço. Então, serviço é feito por um servo, mas não quer dizer que um servo é um discípulo amado e é um dos escolhidos para o reino de Deus. A mula foi um servo, uma serva de Deus, quando Deus repreendeu a Balaão. Mas não quer dizer que aquela mula vai entrar ou entrou no reino dos céus. E por fim, as testemunhas de Jeová dizem: os apóstolos não se envolviam em política. Mas é preciso nós entendermos, naquela época não havia democracia. Ninguém era eleito pelo povo. Tudo era indicado por César. César era o ditador, tinha as mãos de ferro no seu domínio. Quem se opusesse, como Cristo,
Eles achavam que Cristo estava se opondo ao Império Romano, era morto. Como outros mais, e ao longo da história nós vemos, todos aqueles que se levantavam não eram uma democracia, como hoje você pode falar mal do governo X, Y, Z. É claro, tem o respeito dentro da questão da moralidade. Você critica, agora ofender a moral, embora muitos também façam isso não é permitido. Mas a democracia é isso, é uma troca de ideias. É uma disputa, sim, mas uma disputa ética, uma disputa dentro da moralidade, embora na prática nem sempre ocorra isso. Então, as nossas queridas testemunhas de Jeová, elas se equivocam. Sim, se equivocam mesmo. Porque se nós estamos neste mundo, somos carne, nós temos de intervir, influenciar e até conduzir a administração, os destinos de onde nós moramos, nós vivemos, porquanto nós não somos anjos. Nós não somos seres puramente espirituais. Nós somos espírito e carne. O espírito trata das coisas de Deus e a carne trata das coisas da terra. É como se tivéssemos aqui o espírito e aqui a carne, que são as leis dos homens. Nós precisamos dos dois. Dos dois. Porque não somos nem só espírito e não somos só carne. Embora alguns vivam só por aqui, mas aquele que crê usa os dois. Então há uma junção, uma coesão. É preciso nós não negligenciarmos nenhum nem outro. A outra religião, que também outros questionam, porque infelizmente no meio das religiões é isso, uma disputa com a outra, para você ver que nem no meio religioso há, digamos, o reino de Deus, como deveria ser na Bíblia. Há disputas, cada um querendo ser mais certo, mais justo, assim como na política. Aí há uma similitude, uma grande semelhança entre religião e política. Então, de certa forma, uma não pode falar da outra, porque ambos estão cometendo os mesmos erros de partidarismo, preferências, favoritismos. Isso, a bem da verdade, não é justo e, portanto, não vem do Pai das luzes. Pois bem, a outra denominação a qual quero me referir, é a Congregação Cristã no Brasil, a CCB. Lá, um pouco diferente da Testemunhas de Jeová, eles não se candidatam, não aceitam cargos públicos, porém votam. As testemunhas não votam, mas os congregacionais votam. Pois bem, eu tomei aqui como base de dados um trabalho feito pelo pesquisador alemão, o Norbert Hans Christoph Doester, né? Eu não conheço nada de alemão, só um pouquinho de inglês, espanhol, não me olhe lá, mas ele lançou esse livro no Brasil, não sei se já morava no Brasil, seu livro foi traduzido, pelo MESP. E ele cita que, no resumo dos ensinamentos, que é uma obra, uma das raras obras, porque a Congregação do Brasil não tem livros que falam sobre a Bíblia, que comentam a Bíblia, nem de autoria deles próprios, ele lê a Bíblia seca, puramente seca, nenhum tipo de comentário escrito. Nessa rara obra, de 1948, publicada em 2002, na página 21, ele encontrou a seguinte observação que eu quero ressaltar aqui. Vocês podem obter isso aí pela internet. O nome da obra é Poder e Política na Congregação Cristã do Brasil. Ele diz aqui, na página 2, ou a página 122 do livro, porque esse trecho da internet tem só algumas páginas,
Ele diz aqui que no artigo 1º dos Estatutos, aprovados em 1931 e reformados em 1936, consta: na parte espiritual não existe nenhum governo humano, só o divino, como será explicado nos artigos que seguem. É verdade, na parte espiritual. Lá quem manda é Deus. Satanás quis chegar perto do trono de Deus e, portanto, foi escorraçado, derrubado. E ele veio para cá e olha o estrago que ele fez e está fazendo. Porém, nós não somos só espírito, como eu disse. Nós somos espírito e carne. Não podemos negligenciar isso. Até porque estaríamos pecando, porque não estaríamos tomando conta do nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Observem bem. Então, se é tal, nós temos de zelar pelo templo. E quanta gente come exageradamente, né? Comete o pecado da gula, com obesidade mórbida e às vezes com problemas de saúde crônicos que podem levar à morte. É um pecado. Pois bem, mais adiante, na página dessa obra sobre a congregação cristã no Brasil, a página 130 do original, né, livro original, na página 10 deste arquivo da internet. Ele diz o seguinte, no resumo dos ensinamentos como eu iniciei. Está escrito lá na página 21. Quem ocupar cargos no ministério não deve aceitar cargos públicos. Tem até uma falha de ortografia aqui, está escrito não deve aceitar encargos públicos. Não, encargos é diferente de cargos. Encargos são pesos, são responsabilidades. Alguém assume um encargo, ou então encargos tributários. São missões, são pesos, são, vamos dizer assim, compromissos, né? Mas não no sentido de cargos. Cargo é um posto que você ocupa. Não deve aceitar cargos públicos. Porém, veja aí que toda igreja que procura se acercar, né, de uma forma assim generalizada e rígida, né, onde entra a questão da rigidez, sempre escapa alguma coisa. Esse escritor alemão, ele menciona aqui um caso que se deu, né, alguns anos atrás, na cidade de Osasco, de São Paulo, em que um músico de orquestra, ele foi candidato a vereador. Veja bem, Osasco, São Paulo. Porém, ele deveria ser excluído dos cultos. Mas isso não ocorreu. Não houve nenhuma punição. E o motivo foi que era para manter a garantia da continuidade tranquila da execução dos hinos em seus cultos. Então observem, como foi conveniente para a igreja não puniu. Isso são dois pesos, duas medidas. Isso não é justiça, isso não é retidão. Quer dizer, se ele não fosse importante para a execução dos hinos, seria punido. Se ele fosse um simples membro, sem nenhum cargo, ele seria punido. Se bem que lá atrás estava falado apenas os membros com cargos, né? Com cargos na igreja. Então, quem ocupar cargos no ministério não deve aceitar encargos políticos ou cargo político. Mas isso aí está um pouco duvidoso. Então, para nós concluirmos essa parte da congregação, nós vemos aqui na obra Deus é Amor, onde se diz que crente não se mete em política, adverte seus membros. Tu não participarás, como Christian Lalive de Pinaf formulou a regra de ouro do pentecostalismo chileno para os anos 80.
Então, em termos gerais, nós vemos que os membros da congregação cristã não se envolvem com política. Agora, nós precisamos analisar também que, como já dissemos, o cristão ele não deve se envolver com brigas políticas. Ele não deve se envolver com a corrupção política. Mas como o próprio Cristo disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós devemos pagar tributo. Nós devemos, digamos assim, cumprir o nosso papel de cidadãos. E ao cumprirmos esse papel de cidadão, nós buscamos o melhor também para a nossa administração. Porque se todo cidadão tem o direito de se candidatar para administrar os próprios destinos da sua cidade, do seu estado e do seu país, logo, se nós nos omitimos a isso, nós cometemos até o pecado. Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se o cidadão sabe que é honesto, é inteligente, é capacitado, tem energia, saúde, por que não se candidata para ser um bom administrador e colocar em prática tudo aquilo que ele disse que deve ser feito? E quando ele critica os governos, ele tem, digamos, uma ideia geral de honestidade, de transparência. Por que ele mesmo não se candidata? No momento em que o cidadão de bem ele se afasta, o de mal vai assumir, porque alguém tem de sentar naquela cadeira. E se não é você não tem coragem, então apoie os que têm. Apoie aqueles que estão dando a cara a tapa. Isso. Apoie aqueles que estão se lançando entre os lobos ferozes e vorazes. Mas não fique apenas reclamando e dizendo que não gosta de religião. E essa expressão, não gosta de religião, é uma expressão dúbia, sabia? Porque você não gosta quando não é sobre o partido com o qual você simpatiza. Porque se for com relação ao presidente que está aí e aos seus apoiadores, você gosta. Porque ele subiu em muitos púlpitos das nossas igrejas. A igreja diz que não quer misturar religião com política, mas quando foi aquela campanha, muitas igrejas apoiaram oficialmente. E agora, o que estamos vendo? É certo que, ao longo da história, a política decepcionou os cidadãos, sem dúvida. Mas nós temos de entender que nem todo político traz essa mancha. Ou se traz em menor quantidade. É preciso entender que se algum partido cometeu falhas, não quer dizer que todo o partido foi contaminado. É preciso entender que o fato de o cidadão ter cometido um erro não significa dizer que ele tem de ser destruído. Você sofre uma doença no braço, não é por causa dessa doença no braço que todo o corpo seu deva ser extirpado. Não é por aí. A questão da liberdade de expressão e a questão da discriminação dentro das próprias igrejas acerca da política. Agora eu falo da política esquerdista. Esquerdista quer dizer apenas de esquerda. Existe um preconceito muito grande, ferrenho, quase demoníaco, e de fato consideram a esquerda como se fosse vinda do próprio inferno. Mas será que é isso? Será que é isso? Vamos tentar refletir um pouco. Eu sei que a essa altura eu já estou tocando os brios de alguém. Eu sei que a essa altura o orgulho, né? O homem é um animal, o ser humano é um ser muito orgulhoso, está sendo ferido. Mas lembre-se,
O que é que Oséias fala no capítulo 4, versículo 6? O meu povo padece falta de conhecimento. É claro que Deus falar aquilo acerca do conhecimento de Deus, mas essa verdade se aplica a tudo na vida. Se você não tem conhecimento de saúde, de higiene, você adoece. Você não tem conhecimento de uma matéria para um concurso, você não é classificado. Se você não tem conhecimento de como fazer determinada obra, você não vai realizá-la. Se você não tem conhecimento de como construir uma parede, uma casa, você não poderá construí-la adequadamente, ela ruirá, ela cairá. Então, o meu povo padece por falta de conhecimento é uma tônica para os dias de hoje. A tônica de hoje é essa, porque a política está eivada, cheia, repleta de ideias preconcebidas. Mas neste trabalho aqui não vai dar para nós discorrermos uma infinidade de fatos para desmistificar o preconceito que existe sobre determinados partidos políticos. Ficará para outro vídeo. Eu já fiz alguns, está lá no YouTube, você pode assistir se quiser. Levanta-se a pergunta, será que um presidente evangélico seria a solução para o Brasil ou qualquer outro país? Vamos analisar. Eu tenho aqui alguns países que foram e são evangélicos. O penúltimo presidente da maior nação do mundo, a mais poderosa, economicamente e militarmente, os Estados Unidos, foi o Barack Obama. Ele era evangélico, muita gente achava que ele era muçulmano, mas não, a mãe dele é que era, os pais tal, mas ele não. Ele fazia parte da United Church of Chicago, ou seja, a Igreja Unida de Chicago. Na Alemanha, o país inclusive de Lutero, onde o luteranismo surgiu, e portanto a reforma explodiu, a primeira-ministra, a Angela Merkel, ela é luterana. A Theresa May, que é outra primeira-ministra da Inglaterra, ela é anglicana, aquela igreja que se fundiu, se dissociou da Igreja Católica. Até na Rússia, conhecida pelo seu comunismo ateísta, e isso é que tem trazido uma grande